Salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do curso técnico em administração. Estamos conversando com vocês nessa disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar sobre o tema comunidade, a relação, a integração entre indivíduo e sociedade. Galera, nesse primeiro momento a gente está conversando sobre a ideia do indivíduo, da pessoa, quem nós somos, tá? Primeiro tempo a gente conversou muito com vocês sobre percepção. Agora a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre identidade. E então a gente vai chegar nesse indivíduo, nessa pessoa, no convívio social, tá? Porque aí a gente pode gerar os conflitos, tá? E a gente vai tentar apresentar para vocês mediações de conflito, tá? Como é que a gente pode mudar essa ideia de solucionar problemas. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Para que a gente possa pensar em solucionar problemas. A ideia, gente, eu sou muito sincero com vocês, tá? Anota aí no caderno de vocês, bota um coraçãozinho, tá? O trabalho de vocês, de projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, é ter ideias para solucionar problemas, tá? Olha só como a nossa aula está caminhando. A gente conversou na aula da semana passada sobre trabalho. Por que a gente trabalha? Porque a gente precisa viver em sociedade. Porque nós precisamos atender às nossas necessidades pessoais. Eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso ter uma família, ter filhos. Não é isso, né? São as nossas necessidades atuais. Viajar, né? É a minha necessidade. Por isso que eu trabalho, né? Para ter dinheiro, capital, para poder realizar suprir as minhas necessidades. Da básica ao luxo. Tá? Você também tem essa perspectiva, tem essa ideia, tá? Agora a gente faz um olhar mais de dentro da empresa, tá? Quem eu sou dentro dessa empresa? Que empresa que vocês fazem parte hoje? A escola que vocês estão estudando, tá? E aí vocês têm o que é a ponto de união, tá? Aquele momento em que começo a formar grupinhos. É engraçado como professor, né? A gente acompanha diversas séries, né? Quando você está lá naquelas séries iniciais, primeiro ano, e você pode viver assim, queridos, isso no dia de você. Lembra lá do primeiro ano, tá? Como era a união de todo mundo era amigo de todo mundo. Era um grande grupão, tá? Ainda tinha, né? Os meninos brincam, as meninas brincam. Tinha aquela separação de brincadeira de menino e mas era um grupão. Tá? E mesmo assim ainda era o pega, né? Era do pique-esconde, era todo mundo e corre pelo pátio. É divertido, né? E é isso. Agora quando chega na adolescência, aí não. Aí cada um fala, já chegou a menininha lá, não vou muito com a cara dela. Aí começa a formar os grupinhos. Aí tem um grupinho do Fudão, aí tem um grupinho do CDFs, né? Que fica sentado bem pertinho da mesa do professor. Quem é vocês, hein? Quem é vocês? Tem um grupo, também grupo que não é grupo, né? Tem os alunos que rodam a sala inteira, tá? Às vezes é hiperatividade, às vezes é porque é amigo de todo mundo, tá? O tio Assis era esse, que era amigo de todo mundo. Era amigo do fundão, tinha dia que me sentava lá no fundão, tinha dia que sentava junto com o CDF, tinha dia que sentava junto com o pessoal do high-tech, né? Que era o pessoal tecnológico. Eu era assim, tá? E aí, quem é você nesse grupo? Quem eu sou? Quem é esse indivíduo? Vamos entender aqui um pouquinho sobre como é que nasce a nossa percepção sobre a nossa individualidade. Quem eu sou no mundo? Bora lá conversar com vocês agora sobre isso. Tem um livro que eu gosto muito, que o nome do livro é Longe da Árvore, tá? Longe da Árvore é um livro bem grande, é de um psicólogo chamado Andrew Solomon, tá? E ele vai explicar um pouquinho sobre essa ideia da identidade, tá? É um livro que vai falar sobre justamente personalidades que são consideradas diferentes, tá? Imagina, para poder explicar sobre a identidade de Solomon, tá? Ele vai enxergar o seguinte, imagina uma árvore, tá? E aí, vocês estudam lá nas aulas de biologia, formas de dispersão de frutos, tá? Ou de sementes. Às vezes eu tenho uma árvore, imagina essa árvore tendo dois tipos de frutos. Eu tenho uma árvore que tem um fruto tipo uma maçã. Se essa maçã cai da árvore, o que acontece com ela? Professor, ela vai cair bem embaixo da árvore, não é isso? Ó. Olha lá ela caindo debaixo da árvore. Pã, certo? No fruto tem um monte de semente, né? Ou seja, as outras pés de maçã ou macieiras, né, os outros pés de maçã, vão nascer aonde? Próximo dessa árvore. Certo? Certo. Agora temos outras árvores que têm frutos que são sementes aladas ou frutos alados.
Se esse fruto se desprende da árvore, o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele vai voar. E quando ele voa para longe. Então, as sementes vão gerar novas plantas aonde? Longe da árvore. Certo? É isso o que o Andrew Salomon quis dizer com identidades verticais e horizontais. Por isso ele chamou o livro dele de Longe da Árvore. Ele queria falar sobre esses frutos ou essas novas árvores que iam nascer longe da árvore principal. Consequentemente, elas têm identidades diferentes das identidades usuais que a gente tem. Certo? A identidade vertical, tá? No sentido vertical, é aquele fruto que cai perto da árvore, certo? É aquele fruto que cai perto da árvore. Eu pareço com as minhas raízes. Quem é minha raiz? É minha família, é minha religião, são os meus, a minha cultura, tá? A identidade vertical ela é transmitida de pai para filho. E eu digo esse pai aqui é o pai que cria, tá bom? Mas pode ser o pai identidade também. Por quê? Porque ele transmite pra gente DNA. Mas por que eu tô chamando atenção para vocês sobre não é o pai que cria, tá? O pai ou a mãe, tá? O pai, a mãe, a avó que cria. Porque ele transmite pra gente as nossas identidades também. Por exemplo, o idioma que vocês falam. Vocês falam francês. Vocês falam espanhol. Vocês falam português, né? Por que vocês falam português? Porque nasci no Brasil. Ah, então os meus pais me deram parte dessa identidade. Eu falo nativamente português. Agora, se você tivesse nascido aqui no Brasil e fosse adotado por uma família lá na África do Sul, você estaria falando português? Se o teu pai tiver passado essa identidade para vocês, beleza. Tá? Então a gente tem várias pessoas, brasileiros, por exemplo, que têm seus filhos nascendo fora do país. E aí, é claro, como nativo, a gente acaba passando para o nosso filho essa cultura da língua, do idioma. Aqui no Brasil, por exemplo, vários países, principalmente ali no sul do Brasil, tem várias comunidades, tá, de pessoas que com famílias, né, ou familiares de outros países, eles mantêm a sua cultura, mantêm falando italiano, alemão, certo? E isso é manter o valor, a cultura. Beleza? Outra ideia, religião. Ah, eu sou católico. Por quê? Porque meus pais também são e a gente vai absorvendo isso. Ah, professor, eu sou protestante. Porque eu absorvi do meu pai. Isso é sempre? Nem tanto, tá? O Brasil é um estado laico, tá? E a gente é livre para poder escolher a nossa religião, tá? Mas, em geral, a religião ela também pode ser compartilhada de pai para filho, certo? E isso tudo é marcado como identidade vertical, aquela que a gente se assemelha aos nossos pais. A gente recebe diretamente. Agora, na adolescência, começa vocês falando assim com o pai de você. Ai, ninguém me entende nessa casa, eu penso diferente de vocês. Por quê? Porque todos nós somos um pouquinho diferentes, tá? Às vezes, isso é uma condição genética. Por exemplo, casal de pais negros, né, pretos, e tem um filho albino. Albinismo é falta de pigmentação da pele, galera. Só que a gente fala lá na biologia a palavrinha fenótipo, né? O fenótipo é aquela coisa que parece. A pessoa albina, ela não é branca, mas ela parece ser branca, não parece? Pois é. Então, galera, uma pessoa albina, ela parece para a sociedade pessoa branca. Inclusive, isso já foi problema em diversas outras culturas no mundo. Então, diversas tribos indígenas, algumas populações, algumas tribos também africanas, quando nascia albino, opa, pera lá. Essa criança não é minha filha. Então não faz parte da minha identidade. Essa criança nasceu longe da árvore. Não é meu filho não, esse negócio aqui. Né? Esse negócio, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Mas é isso, essa é a grande ideia. Tá? Nascer longe da árvore muitas vezes traz conflitos
sociais. Às vezes é uma forma de como a gente se comporta, é a religião que às vezes não nos encaixamos dentro daquela família, não consigo entender essa visão. Normalmente nessa adolescência os adolescentes começam a despertar essa curiosidade, precisar conhecer outras realidades, precisar conhecer outras visões, tá? Tudo isso faz parte da identidade horizontal. Essa identidade horizontal ela é diferente das dos pais. Podendo ser genética ou não. E o que seria esse ou não? É a hora que você sai do país sozinho, tá? Para fazer um intercâmbio, porque eu não gosto dessa cultura, eu vou para outro lugar e você vai aprender a outra cultura de outro país, tá? Vai aprender aquele outro idioma. Gente, a gente nunca vai ser nativo, tá? Em outro país. Porém, vai fazer parte do seu novo vocabulário, da sua nova vivência, tá? É a hora que você sai, tá, desse seu berço e quando você volta, muitas vezes quando a gente volta, a gente fala, nossa, eu vivi aqui mesmo, tá? E aí a gente se entende, certo? Como parte diferente daquela realidade. Horizontal, porque, ó, vem da linha do horizonte, tá? Então esse fruto saiu de um ponto e foi para outro. Beleza? Identidade vertical, aquela que faz com que a gente seja bem parecido com os nossos pais. E a identidade horizontal é aquela que é particular nossa, que nos torna diferentes e individuais. Todos e todos e todos nós temos essas identidades, tá? Tanto a vertical como a horizontal. Não é particular de uma pessoa muito diferente, tá? Não, cada um de nós vamos ter identidades diferentes. Iguais e diferentes dos nossos pais. Não há como caracterizar a personalidade de pessoas em boas ou ruins, fortes ou fracas. Eu falei isso lá no começo. A pessoa tem personalidade, mas a Mariazinha, ela tem personalidade. Ela chega chegando, né? A fulana, ai meu Deus, mas falta personalidade em você, né? A pessoa fala disso, né? Mas não, galera. Todo mundo tem personalidade, faz parte de quem nós somos, faz parte de como nós nos identificamos, a forma como nos vestimos, a forma como nós nos expressamos, a forma como nós nos comunicamos, tá? Tudo isso tem a ver com nós. Se eu sou mais tímido, retraído, devagar, certo? Se eu prefiro ficar escondidinho de trás de alguma coisa, debaixo da saia da minha mãe, se eu me visto muito igual a todas as outras pessoas, ou se eu quero, sim, chamar a atenção, me destacar, botar uma purpurina na minha cara e chamar a atenção das pessoas, tá? Tem gente que quer realmente ser o desbravador, né? O vanguardista, o diferente dentro dentro daquele grupo. E às vezes a gente vai justificando com diversas explicações, né? Ah, mas a Maria, ela é leonina, tá? Ela é do signo de Leão, ela gosta de chamar a atenção. Ela gosta de ser o centro das atenções. A Maria, ela é aquariana. Por isso que ela se veste daquele jeito, professor. Porque é diferentona, ela foge às regras. Ou não, é o João, né? Quais são os signos mais tradicionais? Virginiano, quadradinho, né? O escorpião, que é mais... Não sei qual é a característica misterioso, né? Tem vários, né? O Joe Assis errou, não sabe 100% dos signos. Mas a gente vai buscando essas explicações, tá? Pode ser uma explicação mítica, tá? Como essa que eu acabei de dar. Pode ser uma explicação padrão, né? Pera lá, que vem esse costume? De onde vem esse costume? A psicologia ela é uma base científica. Ela vai buscar os padrões. Às vezes, alguns psicólogos botam lá aquelas imagens de percepção. O que tu está enxergando nessa imagem? Tem só um borrão preto lá e tu fica lá... Não, eu tô vendo uma borboleta, tô vendo... Então ele quer entender direitinho quais são as origens desse processo. Claro que tem vários psicólogos, tem várias abordagens dentro da psicologia. O que existe é a personalidade em si, a subjetividade do indivíduo. Isso aqui marca a psicologia. O julgamento, o valor sobre a personalidade alheia é próprio de cada um e comumente está carregando de estigmas, favoritismos. O psicólogo Jung, né, Carl Gustav Jung, além das inúmeras pesquisas sobre arquétipos, né, que levam a gente aí,
que é o arquétipo, tá? É o modelo pelo qual se faz uma obra material ou intelectual, é um modelo ideal, inteligível, a qual se copiou, né? Em outras palavras, a gente pode pensar naquela palavra do estereótipo, né? Ah, aquela menina que usa a saia abaixo do joelho, a blusa que cobre os ombros e cobre até os braços, né? Cabelo longo, comprido, sem cortar. Então, juntei todos esses elementos e falei, ela é evangélica, ela é protestante, tá? Aí não, aí bota lá uma outra aluna de cabelo cortado Joãozinho, né? A gente fala até esse termo, né? Cabelo cortado Joãozinho, piercing, cheia de tatuagens no corpo. Drogada, né? Ou qual é outro estereótipo que a gente acaba saltando? Não sei. Vai citando vários outros, tá? Significa que cada uma das duas são esses estereótipos? Não, tá? Eu estou citando aqui os estereótipos que a gente escuta no dia a dia. Significa dizer que ela... Provavelmente não. É muito mais provável que ela não seja, tá? E a outra também. E muitas vezes a gente até utiliza esses estereótipos para poder caracterizar onde da dramaturgia, né? No teatro, no cinema, na novela. Então a gente começa a observar aqueles padrões existentes, tá? Exatamente, gostei. A Yara tá comentando aqui, ó, pra gente, ó, tem uma frase que é uma roupa não define caráter. Isso é fantástico, tá? E é exatamente por isso que a gente acaba trabalhando bastante esses temas dentro da nossa escola, dentro de um curso técnico, porque o que a gente vai falar aqui lá no final da aula? Mediação de conflito. A primeira coisa que começa é a gente estereotipar as pessoas, tá? Pelo quê? Pelos seus arquétipos, né? Pelas suas roupas, vestes, estilos, pensamentos, falas. E aí a gente já cria um bloqueio. Ai, aquela menina ali, não gosto dela. Ela é daquele jeito ali. Você não se dá o trabalho de entender a nova realidade, de entender aquela outra percepção. É por isso que eu peço tanto, para que vocês participem da aula. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir entender o lado de vocês. Entender como vocês enxergam as coisas. Participar ajuda a gente, para lá. Eu não estava pensando desse jeito, agora eu vou modificar essa aula. Eu vou trazer outro exemplo. Muitos exemplos que a gente dá aqui é das nossas vivências, inclusive de sala de aula. Tanto para mim, professor André, Jorge, e tantos outros professores que estão acompanhando vocês aqui, certo? Então, participem, comenta aqui no nosso chat, tá? Que a gente tá aqui de olho. Eu tô aqui, ó, olhando para baixo o tempo todo, é para ver o chat. Eu quero ver esse chat movimentado. Bom, mas voltando aqui para a ideia do arquétipo, tá? Então, diversos arquétipos de sonhos, símbolos, tá? O senhor Jung desenvolveu estudos em busca da exploração do inconsciente humano, determinou tipos psicológicos. Isto é, características em termos gerais, mas que traduzem uma diferenciação entre comportamentos e pensar das pessoas. Para Jung, ele definiu as pessoas em dois grupos. Existem outras classificações, tá? Os extrovertidos e os introvertidos. Quem são os extrovertidos? São formados por pessoas que apresentam confiança, partem ao encontro, tá? Língua portuguesa, tá? Qual é a diferença de ao encontro de encontro? Tá? Aquele que bate de frente. É brigão, que entra em conflito, que não concorda com a opinião. Quando vai ao encontro, quando vai ao local, certo? Que vai concordar, ou que vai resolver, ou que vai ser assertivo para mediar o conflito, tá? Então, que parte ao encontro, ou em busca de seus ideais, da resolução de problema. São pessoas resolutivas, normalmente são esse tipo de pessoa que são ideais para serem líder de empresas. Quero ser um líder de uma empresa? Tenho que ter essas características de extrovertido. Tá?
Gente, tem outras versões, outras visões de tipos psicológicos. Tá? Não é porque eu nasci extrovertido que eu vou ficar para sempre dentro dessa característica. Não. Tá? A própria psicologia já coloca. Você pode passar por alguma situação, tá? Que vai te tirar um bloqueio, que você vai ficar preso ali dentro, tá? Outra coisa que é comum também, tá? É quando eu me comportava de algum jeito lá na infância, com 6, 7, 8 anos de idade, depois parei. Aí você fica lá, meu Deus, mas por que que eu mudei? O que que aconteceu lá no passado que eu criei esse bloqueio? Tá? Às vezes temos essa mudança, esse underground da gente. E para Jung também existem as pessoas introvertidas, tá? Que são pessoas que hesitam, que adiam ou mesmo recuam, pois não se sentem confiantes para fazer sozinha. Aquelas pessoas que ficam lá do rabo da saia da mãe, tá? Conta para mim aí como é que vocês se identificam, tá? Como pessoas extrovertidas, tá? Ou como pessoas introvertidas. As introvertidas ficam presas dentro do próprio mundo, dentro da própria realidade. Tá pensando em 1 milhão de coisas, quer fazer 1 milhão de coisas, mas prefere ficar na sua. Não se acha pronto o suficiente. Acha que tá muito jovem. Não, eu não me encaixo aqui porque é muito jovem, né? Eu escutava muito isso, por exemplo, na minha adolescência, né? De algumas pessoas, né? Nossa, eu me acho mais velho do que todo mundo. Por quê? Porque tá todo mundo fazendo aquele monte de bagunça, mas eu me acho aqui um pouquinho melhor. Tem esse lado também do introvertido, fica na sua, mas tá ali, a cabeça tá trabalhando em vários pontos, tá? Às vezes é por timidez, por medo mesmo, insegurança. Ai, será que as pessoas vão me aceitar? Certo? Tá dentro desse lado do introvertido. O extrovertido não, ele é desbravador, ele vai pra frente, não tem vergonha. O professor chama, bora participar. Quem quer participar, vai lá na frente, fala, e fala na frente do palco pra escola inteira, e lê o texto sem gaguejar. Essa seria a visão do extrovertido, tá? Bom, essa é a visão do Jung, tá? É assim, tá? Pra tudo? Não, tá? A gente vai ter momentos. Às vezes a gente está muito extrovertido no ambiente de trabalho, mas em casa a gente já muda um pouquinho o nosso comportamento, tá? Hoje a gente tem outras leituras de estereotipagem, de arquétipos importantes também para definir quem nós somos, tá? Mas comenta aqui para mim no chat como é que vocês, desse lado aqui dos arquétipos de Jung, tá? Vocês se encaixariam mais como extrovertidos ou introvertidos? Coloca aí pra mim, pra gente saber aqui um pouquinho, quero saber. Comenta no nosso chat, pessoal de Assunção do Piauí, pessoal de São João da Canabrava, Maria Cauane, Catiane, quero saber, tá? Dentro de cada um desses grupos, o Jung ainda visualizou o seguinte: a gente tem subgrupos, tá? E esses subgrupos entram dentro das perspectivas de sensação, pensamento, sentimento e intuição, tá? A sensação é a adaptação da pessoa a uma realidade objetiva. O pensamento é o aspecto mais tradicional, que busca esclarecer o significado dos objetos de fato. O sentimento são as emoções que sempre atendem às decisões. E a intuição é a percepção do ambiente externo intermédio do consciente. Oxi, cadê a parte? Não tem a parte. E aí, galera? Marcos está dizendo que se considera extrovertida. A Maria Calbani se considera aí também extrovertida.
E aí, ó, o importante que a gente precisa chamar a atenção para vocês, pode também colocar um pouquinho mais na tela, Yara, é que a gente se considera mais ou menos extrovertido, isso pode variar, tá? Isso é uma das classificações, tá? Isso é dentro, esse não é uma aula de psicologia, tá? Embora a gente tenha buscado aqui temas ligados à psicologia, é interessante que vocês vejam alguns pontos ligados justamente a essa ideia do que seria esse ou não, essa ideia de percepção, tá? Galera, a gente muda, tá? A gente muda muito com o tempo, tá? Provavelmente eu, tio Assis, falaria para vocês, na idade de vocês, na adolescência, eu também me classificaria como extrovertido, até me coloquei, né, ainda agora, né? Ah, tem os alunos que ficam rodando na sala, né? Eu meio que não rodava na sala durante a aula, mas eu era amigo de todo mundo. Tá? Eu resolvi, eu ia lá no fundão, eu ia lá da frente, eu estava sentado perto do CDFs, eu estava sentado lá no fundão no outro dia, e eu conversava com os outros alunos das outras séries, e se o professor pedisse para falar no microfone, eu ia falar lá no microfone, para a escola inteira, tá? Parte da minha faculdade, aliás, boa parte da minha faculdade, eu também fui assim, mas depois de um determinado momento eu mudei, tá? E eu fiquei um pouco mais na minha, certo? Eu me considero hoje muito mais introvertido. Não sou uma pessoa lá tão sociável assim. É claro que dentro do ambiente de trabalho e tal, sala de aula, com os meus alunos, a gente se coloca também dentro dessa posição de conversar, de interagir. Por que eu estou trazendo essas ideias aqui? Para vocês entenderem que muitas vezes a gente pode mudar, certo? Às vezes são situações, são leituras de mundo, são mudanças de percepção, é a hora que você para enxergar outros lados e que você para e entende que o mundo não é exatamente o que a gente imaginava e tudo bem. Às vezes, meus queridos, podem ser problemas pessoais, tá? E aí a importância, por exemplo, da gente ter essas ideias aqui para investigação psicológica, tá? Aí nesse caso, galera, cabe ajuda profissional, tá? A busca, por exemplo, de um psicólogo, tá bom? Tem psicólogos no SUS também, tá? Então não tem essa de, isso é coisa de rico. Não é, tá? Então muitas vezes a gente acaba, dentro da psicologia, eles falam de comportamentos de autossabotagem, porque sempre errando no mesmo erro, sempre errando no mesmo erro. É sempre o mesmo tipo de namorada, é sempre... Tem que tá observando esses padrões, opa, pera lá, tem algum problema aqui. Tá? Então é interessante que a gente enxergue, tá? Te enxerga hoje. Será que lá quando eu era criança eu também era extrovertido, como eu estou me considerando agora, ou eu era introvertido? É engraçado que eu estou vendo aqui, ó, que os nossos alunos, quem está comentando no nosso chat, está se considerando extrovertido, né? Cadê os introvertidos? Para poder dizer que é introvertido. Introvertido não vai dizer que é introvertido, porque é introvertido. Né? Mas cadê os introvertidos aqui para poder dizer? Tá errado? É um problema em ser introvertido? Não. Às vezes é interessante até eu entender que eu sou, como eu disse para vocês, o introvertido muitas vezes está ali, com a cabeça trabalhando, certo? Está raciocinando, certo? Consegue visualizar. Talvez ele não tenha uma boa abordagem, tá? No aspecto da habilidade interpessoal, de mediar conflitos, de solucionar conflitos. Onde é que entra todos esses pontos aqui, galera? Quando a gente entende quem nós somos, tá? A gente vai entrar dentro de um ponto ligado à vida e ao convívio social, tá? Como eu disse para vocês, quando vocês eram crianças, né, na escola, era um grupão só. Confesso, isso não era? Era um grupão só. Toda a escola é assim, tá? É claro que vai ter as brincadeiras dos meninos, as brincadeiras das meninas, né? É claro que vão ter alguns comportamentos diferentes, crianças que são um pouquinho mais calmas, crianças que são super danadas, né? Mas, no geral, é um grande grupão. Agora, na adolescência, não é. Na adolescência, os vários grupinhos. Por mais que a turma seja extremamente unida. É um monte de grupinho, tá? E vocês vão conseguir se encaixar e visualizar. Certo? Eu tô no grupo da fulana, eu tô no grupo aqui
dos CDFs, aqueles que estão ali, ó, respondendo, o professor pergunta qual é a raiz de 214, a pessoa tá lá com a mão lá em cima. Pera, essa é a resposta, tá? E aí, qual é a raiz quadrada de 214? Tem raiz quadrada disso? E aí? Então tem galera que tá lá no Fudão, que tá meio perdido, que o professor fala 10 vezes a mesma coisa. Opa, que tá tendo aula, né? A gente tem esses estereótipos. Como é que a gente forma esses grupos, tá? A partir do momento que a gente se entende e a gente se coloca, né, a gente vai começar a buscar os nossos grupos, buscar os nossos novos grupos, tá? Opa, agora eu vou conviver com a Maria, eu vou conviver com o João, porque eles parecem comigo, tá? Na formação de grupos, que a psicologia trabalha, ela trabalha justamente sobre esses pontos, tá? Existem fases, tá? Que fases são essas, tá? Então, a psicologia, galera, como ciência, ela busca a universalidade, tá? Então é um padrão que é comum em diversas sociedades, não só a sociedade que a gente vive, mas você vai ver isso em comunidades tribais, em vários outros. A primeira fase de todo novo convívio social, por exemplo, vou começar a trabalhar, vou entrar numa empresa, tá? E eu entrei junto com vários colegas. Comecei a fazer um curso técnico, entrei numa turma nova, mudei de escola. Opa, e agora? Conheci novas pessoas. Qual é a primeira fase? É a fase da lua de mel. Tá? Que fase é essa, professor? É aquela fase maravilhosa onde a gente se identifica com as pessoas e tá tudo maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas parecem comigo, certo? As pessoas são 100% iguais a gente? Não. E aí é onde pode começar a entrar a primeira fase, a segunda fase. Qual é a fase? É a fase da tempestade, certo? É nessa hora que aí é um momento muito importante para o grupo. Por quê? Porque é a hora que vocês brigam. Então, mesmo os melhores amigos brigam. Vocês já brigaram com os melhores amigos de vocês? Brigaram, com certeza. Assim como vocês brigam com os irmãos de vocês. Também, que eu sei que vocês brigam com os irmãos de vocês. Só que normalmente nos irmãos a gente não pode muito fazer muita coisa, né? A gente vai continuar morando com aquele irmão o resto da vida, né? E aí a gente começa a aprender a conviver com aquele ser. Na escola, não. Na escola o que que eu faço? Ah, eu não gosto mais do fulano, eu vou falar com o outro. Ah, eu não gosto mais do ciclano, eu vou falar com o outro. Então a gente muda os nossos andares, com quem a gente convive, a gente muda até os comportamentos nesse caso, tá? O conflito, ele é muito importante para traçar a terceira fase da relação social, que é solucionar problemas, as normas, tá? Normalmente as normas surgem nesse momento e as normas, galera, nem sempre elas são escritas, tá? Vou trabalhar numa empresa, vai ter norma de conduta, vai ter norma que vai determinar padrão de vestimenta. O tio Assis está aqui de jaleco, não é à toa. É uma regra de estabelecimento e é uma norma escrita, formal. Já observaram? Todos os professores estão de jaleco. É a nossa farda aqui do canal. Então, para aparecer em tela, estamos fardados, tá? O que dá uma certa uniformidade. Várias escolas utilizam essa estratégia, tá bom? É uma ideia de uniformidade, certo? Porque a vestimenta não deve chamar a atenção. Enfim, tem várias justificativas nesse padrão. A gente pode ter outra regra, como por exemplo, tem aquela marca de cosméticos Boticário. Toda vendedora do Boticário precisa passar a maquiagem no dia do trabalho. Então ela chega desmaquiada e bota a maquiagem. Ela está usando os produtos lá durante a obra. É uma regra estabelecida, escrita, certo? Pronto, quem vende aí a Mary Kay, por exemplo, né? Tem aquele carro rosa bebezinho, né? Que inclusive só quem ganha aquele carro é quem atinge uma determinada meta de venda, né? Então quando você vê circulando na cidade um carro rosinha bem clarinho, é um padrão, é uma regra ali, certo? Estabelecida e sim uma regra escrita. Às vezes a gente tem regras que a gente chama de regras subjetivas ou regras implícitas, pronto. São aquelas regras que não estão escritas em nenhum papel. E a gente vê muito isso na família e nos amigos. Por exemplo, tá?
alguns amigos de vocês vão ter grupos de amigos. Você tem grupo de amigos na escola, que eu sei. Vocês têm grupo de amigos na rua. E vocês têm grupo de amigos, por exemplo, quem frequenta a igreja, na igreja, tá? São grupos de amigos distintos. Às vezes até são as mesmas pessoas. Mas podem ser pessoas diferentes. E para cada um, vocês se comportam de uma forma diferente, tá? Aí, por exemplo, às vezes é regra num grupo de amigos da escola, tá? Que, por exemplo, quando é o aniversário do fulano, tem que mandar mensagem, tá? E aí quando não manda mensagem, aí já, ó, opa, o Joãozinho não mandou mensagem, ele tá estranho. Aí você já começa a se afastar, tá? Por quê? Porque você não cumpriu a regra. Aqui na lei brasileira é igual. Se eu não pago os meus impostos, eu vou ter que pagar uma multa. Se eu mato uma pessoa, eu estou quebrando a regra, eu vou ter que ser preso. Por quê? Porque tem uma regra dizendo que eu não posso matar uma pessoa, mas se eu matei, não é isso? A ideia é a mesma, tá? Lei é uma regra explícita, mas eu tenho uma regra implícita. Então, se eu não mandei mensagem pro meu amigo, minha filha, ele vai ficar bravo. E eu não posso argumentar que eu sou desligado, porque naquele grupo estabeleceu-se essa regra, certo? E isso é um processo de formação de pessoas. Pessoas não, desculpa. Processo de formação de grupos. Primeiro grupo, primeiro momento, fase da lua de mel, tudo maravilhoso, todo mundo, a gente se agrupa por um propósito, tá? Normalmente na adolescência é pelas semelhanças. No trabalho é porque eu quero trabalhar, certo? Ainda assim é lindo e maravilhoso. Opa, entrei na empresa que eu queria trabalhar, foi o que eu queria trabalhar, certo? Então é feliz, mas depois começa as invejas, as intrigas, as fofocas, começa as tempestades, né? Eles também chamam isso de fase de conflito ou fase de tempestade, certo? E aí a gente precisa o quê? Solucionar esses problemas. Muitas vezes as empresas, elas criam regras para isso, tá? Para evitar, né, problemas, para evitar, a gente vai ter uma aula para conversar com vocês sobre cultura organizacional, né, para evitar culturas ruins. Professor, o que é uma cultura ruim para minha empresa? Fofoca, pessoas que atrapalham. Eu já trabalhei em lugares, por exemplo, que tinha gente que atrapalhava experimento, tá, de outros, trabalho de outras pessoas, certo? A pessoa saía, a pessoa estragava o experimento científico dela, tá? Então isso ali é uma cultura ruim. Quem está sendo prejudicado? É ela? Não, é todo mundo, tá? E aí a gente precisa ter um bom trabalho de liderança, de gerência, para poder saber que isso acontece, tá? A fofoca também atrapalha muito, porque às vezes a fofoca, ela não conta verdades, ela conta inverdades, né? Tu viu o fulaninho, tava conversando com a Beltrana. Ele é casado, né? Por ele tá traindo a esposa. Tava só conversando. Às vezes a conversa era até do trabalho, tá? Mas só pelo fato dos dois estarem conversando, isso gerou um conflito gigantesco, certo? E isso tá ligado à cultura daquela organização. E essa cultura ela é danosa para todos, tá? Então, essa fase, tá, de tempestade é onde a gente vai lapidando quem de fato pertence àquele grupo e quem não pertence àquele grupo. E se a gente se mantém naquele grupo, a gente vai começar a ficar disposto às regras. Por exemplo, eu tenho um grupo de amigos, tá, que a gente sempre faz, mudando aqui até só para vocês terem ideia como as regras elas ficam estabelecidas e a gente nem percebe que a gente está fazendo elas, né? Mas a gente tem um grupo que a gente até ri, tá? Porque a gente faz sempre, todo aniversário, a gente não é que manda mensagem no Facebook ou no Instagram, não. A gente faz surpresa. Todo ano é surpresa em todos os aniversários. Não é mais surpresa para ninguém, tá? Porque todo ano tem surpresa, né? Do nada, todo mundo se junta e bate lá na porta da casa da pessoa. A gente já tá tão assim que a gente já decora o telefone dos pais, das irmãs, do namorado, para poder o que mandar mensagem para aquelas pessoas para dizer, opa, vamos chegar na casa é a hora tal, certo? É surpresa? Não é mais surpresa, minha gente. Por quê? Porque todo ano é a mesma coisa para todos os representantes. Ou seja, 5, 6 surpresas por ano, tá? Não é mais surpresa, mas já virou regra daquele grupo. É uma regra implícita que ninguém questiona. E quando a gente deixa de fazer essa regra, o que acontece? Opa, você está fugindo das regras e isso pode ser um problema. Dentro das empresas, como é que a gente soluciona diversos problemas? Mediando esses conflitos, tá? Para que esses conflitos eles não se tornem padrões culturais. Hoje a gente tem vários filmes e seriados. Tu pode confirmar para mim, Yara, o nome do filme é Spotlight,
Eu acho que é isso, Spotlight, se eu não me engano. É um filme que foi até, não sei se ganhou o Oscar com deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso, Spotlight, esse mesmo. Tá? O Spotlight é um dos filmes que falam muito sobre cultura organizacional tóxica, tá? Fala sobre um conflito que houve lá naquela TV Fox, lá dos Estados Unidos, tá? Isso, em português, Segredos Revelados, não sabia. Então, nome em português, né? Pronto. Isso, Spotlight, Segredos Revelados. Vocês podem buscar esse filme. É um filme que ganhou um Oscar? Eu lembro que ele estava concorrendo a Oscar. Eu não sei se ele chegou a ganhar o Oscar de melhor filme, alguma coisa do tipo. Não, não fala, né? Então ele só concorreu aos Oscars da época, tá? Mas é um filme que vai falar justamente sobre a cultura organizacional tóxica. Ele vai falar um pouquinho sobre a empresa, se eu não me engano, a empresa era a Fox, tá? Inclusive o dono, o CEO da empresa. Pronto, ele ganhou o filme de melhor Oscar de melhor filme de 2016. Pronto, aí, ó, valeu, Yara. E ele fala um pouquinho sobre um escândalo que aconteceu nessa empresa, Fox, inclusive o dono teve que ser demitido, não sei se chegou a ser preso, mas ele era assediador, né? Ele tinha justamente a cultura do assédio, né? Então ele assediava especialmente as mulheres, então, a vestimenta delas, que tinha que ser as jornalistas que apareciam na TV tinham que estar todas sexys e tal, e muitas vezes elas se calavam. Isso era muito ruim, era prejudicial para toda a empresa. Quando iam lá investigar, todo mundo calado, não falava nada. Por quê? Porque tinha medo, é o temor, tá? Então, isso é uma cultura ruim, negativa. As mulheres não aguentavam, pediam demissão. Isso aumenta uma taxa que a gente chama de taxa de rotatividade. Vocês vão trabalhar lá na disciplina Gestão de Pessoas, eu acredito que só no próximo módulo, tá? Que a gente precisa mediar conflitos para solucionar problemas. E tudo isso começa lá no que a gente começou a trabalhar no nossa aula de hoje, na percepção. Entender o que eu enxergo. Entender que eu enxergo o que a partir de estereótipos, a partir das minhas expectativas, e que isso pode bloquear a minha percepção do outro. Entender que para mediar conflitos eu preciso ter aquela visão dos dois lados. Lembra que eu botei a chargezinha do número 6? Quem está enxergando de um lado, enxerga o número 6. Quem está enxergando do outro lado, enxerga o número 9. Quem está certo? Os dois. Então, eu estou num lado de liderança, de mediação de conflitos, eu preciso abarcar e solucionar esses possíveis problemas. Beleza? Então, tudo nasce da minha identidade, de como eu me enxergo, de eu me enxergar introvertido ou extrovertido, nessa perspectiva também. Galera, eu vou deixar aqui para vocês, a gente está chegando no nosso último minutinho, tá? Vou deixar aqui uma atividade, 3 questõezinhas para vocês, tá? Questão 1 para vocês tirarem um print, tá? Lembrando que a gente está agora nesse novo quadro de horários, é 45 minutos. Isso significa dizer que vocês vão perder 15 minutos por aula? Não. Essas questões, elas suprem esse horário que vocês vão ter. Então, vocês vão ter que exercitar, praticar, certo? Questão 2 e questão 3 para vocês, tá? Hoje foi curtinho, tá? Nas próximas questões podem ficar um pouquinho maiores. Então, não acumulem essas questões, beleza? Então, aí, ó, questão 2. O conflito é bom ou ruim, tá? Acontece, certo? Ele ajuda ou atrapalha o desenvolvimento de uma organização? E aí, galera? Isso é importante. Como a assertividade, a cooperação influenciam na mediação de conflitos, certo? Vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre esse processo de mediação de conflitos. Na próxima aula a gente vai ter aulas também para falar um pouco mais sobre mediação de conflitos também, tá? Todos esses aspectos estão ligados aí à ideia de criatividade, como solucionar problemas sociais, tá bom? Queridos, por hoje é isso, tá? A gente está chegando no nosso último minuto. Foi um prazer estar com vocês. A gente se encontra novamente na nossa próxima segunda-feira, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.